o tema escolhido para o nosso vídeo é calçadas. A gente escolheu esse tema porque é uma coisa que atrapalha todos os cidadãos, não só deficientes físicos e visuais, mas todos, como idosos e pessoas que normalmente estariam andando na calçada ou andando de bicicleta, porque um chão irregular ou quebrado atrapalha todo mundo. Os principais problemas encontrados pelos deficientes visuais nas calçadas hoje em dia são que muitas vezes a sinalização do chão está errada. O caminho certo seria ter duas pontas e no meio ter o piso listrado em vermelho. E no final da rua, ou em locais que eles precisam prestar atenção, ter o chão de bolinha e não o listrado. Então, em áreas que eles precisam prestar atenção, o chão precisa estar de bolinha e no resto do caminho listrado e no meio da calçada, sem ter postes ou placas ou lixeiras no caminho, como muitas vezes acontece nas ruas daqui. E o principal problema encontrado pelos cadeirantes, né, é o tamanho da calçada. Muitas vezes a cadeira não cabe ou não passa, e a maioria das ruas daqui também não possuem rampas para que a cadeira chegue a subir na calçada. Então fica muito difícil o acesso dessas pessoas a qualquer lugar, principalmente a andar na rua. Né? No Ticem, o que você viu? A questão desse problema de acessibilidade, no Ticem tem a faixa onde a gente caminha e tem a fila, né? Por exemplo, na plataforma A tem a fila que a gente forma, e aí tem a fila aqui e do lado é para onde os deficientes visuais passam. Só que o que acontece? Às vezes um ônibus está entrando para dar ré e ele entra um pouquinho perto da calçada. Então, a gente que está ali andando, a gente tem até que se desviar. Imagina um deficiente visual que vai passar por ali. Claro, escuta o barulho, mas como é que ele vai saber que está se aproximando? Então, é muito errado assim a forma. Tinha que ser, eu acho que centralizado. Porque daí a pessoa entra e fica centralizada e não tem perigo de, sei lá, cair no meio do negócio. E a questão também tem um plano diretor quando a gente faz, né, as ruas, que as calçadas têm que ter a área para o deficiente visual. Só que não tem fiscalização. A gente até vai abordar isso no trabalho em relação às teorias, que não tem a fiscalização do governo para saber se as pessoas estão fazendo realmente essa área para os deficientes visuais. Então, ou construções atuais têm a calçada certa, mas o resto das casas ou de lojas que já existiam antes, a calçada continua irregular. Então fica muito confuso para a pessoa que tem dificuldade e até para as que não tem, porque a maioria das calçadas tem muita raiz de árvore, ou destrói todo o chão, fica todo irregular ou desnível. Tem várias pessoas que tropeçam ou idosos assim, que caem no chão por causa das calçadas. Então são problemas assim que interferem muito no dia a dia das pessoas. A gente entrou em contato com uma associação de cegos e de deficientes e eles falaram que um dos piores lugares para andar na cidade é no centro, porque nos calçadões não tem nenhum tipo de chão especial ou de aviso para os cegos e muitas vezes eles têm que se guiar pelo cheiro ou pelo vento que está tendo no lugar, porque quando eles querem tentar se apoiar nos prédios, tem muito vendedor ambulante no caminho, então eles ficam sem um guia, né? Sem uma coisa para guiar o caminho deles, é muito complicado. E até tem, por exemplo, algumas, sei lá, sinaleiras que tem a faixa de pedestre, mas não tem aquele sistema que é sonorizado, né? Para que os deficientes visuais saibam que, por exemplo, o sinal tá fechado, o sinal tá aberto. Tem lugares que não tem isso. Imagina como é que a pessoa vai andar se não tem isso nos lugares. Isso. Obrigada. Em relação às teorias que nós podemos relacionar com o assunto de calçadas, tem a do Valdo, que é a questão da racionalidade, que é determinar objetivos para que se tenha um mínimo de perda. Então, os gestores públicos, uma das suas funções é ver o que mais convém para a sociedade. A teoria da responsividade, o que é a responsabilidade, primeiramente? É a capacidade que eu tenho de responder às demandas que me chegam. Então, a gente elege os gestores públicos para nos representarem. E eles têm a função de responder às demandas que chegam a eles. E a gente vê que nesse assunto de calçadas, a gente vê que parece que eles não se importam com as demandas da sociedade em relação a isso, entendeu? Em relação à acessibilidade,
de idosos, de deficientes visuais, então, e até da própria população mesmo. O Down fala sobre isso também, uma contínua responsividade do governo às preferências do cidadão, isso está se perdendo. E a nova gestão pública, ela fala para renovar o foco no cidadão, porque anteriormente o cidadão estava de lado, estava só as questões econômicas, não o foco no cidadão mesmo, porque o cidadão ele quer um serviço público de qualidade. E a gente está andando numa rua e a gente encontra um buraco do nada, ou questão de um idoso passar pela faixa de pedestres, então isso tudo é relacionado, dá para relacionar com as teorias. Obrigada, Cláudia. O caso ilustrado agora demonstra o descaso que o governo e as prefeituras têm com as minorias da cidade, que são os cidadãos com deficiências visuais ou deficiências físicas, e não só com eles, mas também com qualquer outra pessoa que precise usar a calçada, porque é muito importante para todos terem um chão adequado para poder ter uma qualidade de vida boa, para você poder passear com seu bebê na calçada, na rua, você poder, sei lá, a tua criança poder brincar de bicicleta na rua, fazer passeios que normalmente seriam simples, mas não dá pra fazer porque a calçada tá estragada. E que promovam bem-estar, né? Bem-estar social. E não tem como. Imagina, uma pessoa com deficiência ou idoso, tem que andar sempre rápido. Imagina, como é que é, no Ticem ali, a semáforo é super rápido. Imagina o idoso andando super rápido. Áreas que são mais utilizadas, assim, onde tem mais pessoas ao mesmo tempo, fica muito complicado para essas pessoas, sem uma sinalização adequada. E também reforçando a falta de uma fiscalização, porque quando uma construção ser aprovada, ela precisa passar pela prefeitura o projeto. Mas depois que o projeto é construído, não tem uma fiscalização para ver se foi obedecido às normas que são necessárias em cada calçada, por exemplo. Então, fica meio difícil assim. Como exemplo aqui, nós trouxemos uma calçada no bairro do Itacurubi. Só nessa calçada já podemos notar diversas irregularidades, como por exemplo, a faixa que deveria ser de fileiras é de bolinhas. Há obstáculos no meio da faixa para o cego, sendo que ele não pode enxergar. A faixa que deveria estar localizada também no meio da calçada está localizada na beirada dela, o que acaba dificultando, já que os carros passam e podem bater com o espelho no carro dele, ou ele pode até ir para o meio da estrada, já que ela é irregular. Há diversos desníveis e nós podemos notar a dificuldade para Ana. E o mais irônico disso tudo é que todas essas irregularidades se encontram logo na frente de uma loja que vende cadeiras de roda para deficientes físicos. Isso mesmo. E realmente é bem provável que a Ana vá precisar, já que ela já quase foi atropelada 2 vezes na filmagem desse vídeo. Direita. Aqui nós também podemos notar que a faixa terminou, enquanto a calçada não, além do desnível mostrado na calçada. Por estar vendada, a Ana não consegue enxergar e ela está indo para o meio de uma loja porque ela perdeu a sua referência, ela perdeu seu guia, que apesar de estar mal sinalizado anteriormente, ao menos servia para mostrar onde ela deveria ir. Agora ela está totalmente perdida e não tem noção de onde está. Pra lá. Agora, na hora de atravessar a estrada, nós podemos perceber que não há nenhuma rampa para deficientes físicos. Logo, se você usa cadeira de roda, você simplesmente não conseguirá atravessar a estrada. E para o cego também não tem como saber para onde ele deveria ir, já que ele perdeu o seu senso de localização. Eu não sei, eu não tô enxergando, Mariana. A faixa de pedestre está aqui do lado, ó.
Isso aí, bota a coisa no chão que tu vai sentir. Aqui então continua a faixa de pedestres do nada, com um poste bem no meio dela. De repente, como a gente pode ver, a faixa dos cegos é deslocada para a esquerda, mas não tem como o cego saber que a faixa continua do lado. A Ana quase foi atropelada. Tudo bem. A faixa, além de ser deslocada para o lado, ainda se encontra bem na frente, bem no meio de um ponto de ônibus. E a gente pode perceber o perigo dessa faixa, que serve como uma guia muito errada e enganosa para os cegos, como a gente pode perceber quando a Ana quase foi atropelada por um carro, já que ela se meteu no meio da estrada, pela perda de referência. Quer falar alguma coisa, Ana? É muito complicado andar, porque você não tem a mínima noção do que está acontecendo, você só escuta o barulho do carro e parece que ele está te atropelando mesmo. É bem ruim. E eu me machuquei, eu bati o braço em vários postes.